com 33 anos, analista de sistemas, se jogou da varanda do 14º andar do seu apartamento após perder 37 mil e acumular já mais de 300 mil de percas na Bolsa de Valores operando day trade. É esse o tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, infelizmente, a gente está em setembro e essa notícia, esse vídeo eu estou gravando em setembro. É setembro amarelo, setembro do mês de prevenção ao suicídio. E eu fui impactado por uma notícia da Exame sobre um jovem, como eu falei no começo do vídeo, de 33 anos que se suicidou após acumular alguns prejuízos operando day trade. Então não é um vídeo que eu estou fazendo com alegria, mas é um tema muito sério. Eu já tive muito perto aí de pessoas que estavam se suicidando até, eu já presenciei um suicídio, e pessoas com tendências suicidas, e eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Bom, era um jovem que era analista de sistemas, eu estou lendo aqui a reportagem da Exame enquanto eu estou gravando esse vídeo. Ele tinha um bom salário, ele ganhava cerca de 10 mil reais por mês, fazia aplicações no Tesouro Direto e foi seduzido pelo day trade, né? E eu digo seduzido porque realmente é uma coisa que seduz, é o ganho de dinheiro alavancado, né? É você poder ter uma vida com liberdade, realmente isso seduz. E eu acho que é uma coisa boa, sim, e por isso que seduz, tá? Não acho que o day trade é uma coisa ruim. Não é porque esse jovem acabou se suicidando que eu vou mudar a minha opinião sobre day trade. Afinal, isso só reitera a minha opinião sobre day trade e me traz na obrigação de poder estar falando sobre esse assunto aqui com vocês. Eu não sou um canal grande, eu não tenho um Instagram grande, mas para vocês que estão aí assistindo, para você que está aí assistindo, eu me sinto na obrigação de levar a minha mensagem, de levar a minha verdade. Afinal, esse é o meu propósito aqui nas redes sociais, certo? Então, até porque se eu fosse desses que fica aí elevando o day trade num nível de maravilha absurdo, falando que isso aqui é só ganho, falando que isso aqui é a 10ª maravilha do mundo, talvez o meu canal já fosse muito maior do que é hoje, tá? Mas por talvez eu falar a verdade, falar que isso aqui tem ganhos exponenciais sim, mas também tem percas. Eu sempre falo que para você ter resultado, você tem que se arriscar. Não existe alto ganho sem risco. Não existe nada. Se você vai abrir uma empresa, você está se expondo ao risco. Não tem chance da sua empresa crescer muito sem você se arriscar a quebrar a empresa, sem você fazer um investimento. Então, isso é o que eu sempre falo. E talvez por eu falar essa realidade, como eu já disse, eu não seja tão grande conforme as pessoas que vivem iludindo aí, falando que o mercado é só mil maravilhas, certo? Vou falar um pouco aqui sobre a história do Bruno, que é a história de muitos aí, infelizmente. O Bruno, ele fazia suas aplicações, diz aqui o nome na reportagem, ele fazia suas aplicações ali no Tesouro Direto, renda fixa, né? E foi seduzido pelo day trade. Ele começou a operar no mercado de futuros, assim como eu opero, dólar futuro, índice futuro, e começou os seus investimentos. No primeiro mês, o Bruno ele teve um ganho de 100 mil reais. E eu conheço sim pessoas, eu tenho um amigo próximo a mim, que no primeiro mês, sem conhecimento nenhum, ele fez 54 mil reais. Tá? Ele depositou, se eu não me engano, foi 5 mil na corretora e tirou 54 mil no fim do mês. Então, acontece sim, ele lucrou 100 mil reais no primeiro mês, sendo que ele tinha 70 mil com operações day trade. Então, isso mostra que o day trade é rentável sim, né? Aonde que você conseguiria aí uma alavancagem, um rendimento de mais que 100% do teu capital em um mês? Muito difícil. Hoje a renda fixa no Brasil está na mínima histórica, a gente está aí com 5,5% na taxa Selic. Então, o cara conseguir fazer 100% em um mês, 5,5% em um ano, tá? A Selic é anual. E o cara fez 100%, mais que 100% aí, uns 150 aproximadamente, numa conta de cabeça aqui, em um mês, tá? E depois ele começou a ter alguns prejuízos.
Ele chegou a perder 70 mil reais em um único mês. O valor que ele tinha começado, ele chegou a perder em um único mês, mas ele já tinha ganhado 100 mil, então tinha 170, perdeu 70, e aí ele não desanimou, continuou estudando, começou a se dedicar ainda mais ao mercado, porque ele viu que não era tão simples assim, e é o que acontece com a maioria. No começo, eu não sei, dizem que é sorte de principiante, você começa ganhando e aí depois você tem alguns prejuízos e aí você vê, opa, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Não é tão simples assim o negócio, não é só clicar aqui e ali e ganhar dinheiro. E aí ele começou a estudar, começou a se dedicar mais à profissão day trade, começou a faltar no trabalho, mas ele não conseguiu evolução, tá? E aí ele estourou os limites da corretora, perdeu todo o dinheiro que ele tinha já ganhado e o que ele tinha começado, então ele zerou ali todo o seu patrimônio de operações day trade. E aí ele começou a acumular dívidas nas corretoras. Então ele quebrava a conta na corretora A, por exemplo, e mudava para a corretora B, e aí quebrava a conta na corretora B, mudava para a corretora C, e da C mudava para D, e por aí ia acumulando prejuízo em várias corretoras, tá? Isso aí já mostra uma tendência muito ruim, né? Uma pessoa que é um apostador e não um profissional. Isso é muito importante, você identificar se a postura que você está tendo, se o que você está fazendo é uma postura profissional ou é uma postura de alguém que está no mercado apostando, tá? Isso tudo, essa perca gigante que teve, poderia ter sido muito bem evitada por um gerenciamento de risco, por um plano de trade que ele fosse fielmente seguindo, tá? Eu sempre friso com os alunos, com os mentorados, que não deixem um capital grande na corretora. Você tem que deixar a tua grana separada, numa conta, num perfil conservador, numa conta de renda fixa. Eu mesmo faço isso com o meu capital. Eu tenho uma conta day trade, que se eu perder a grana que está ali em um dia, porque acontece, existem dias de fúria, que você vai se expor demais, que o cara entra ali e começa a boletar, e quando vê, quebrou a conta. Então, cara, não deixe mais do que 2, 3 stops diários, tá? No máximo que eu deixo na corretora é um stop mensal, é o que eu posso perder dentro de um mês, é o que eu já tenho programado no meu plano de trade. Se você nunca acessou, nunca viu meu vídeo de plano de trade, clica aqui, vai lá ver, baixa a planilha, adequa ela na tua realidade e segue isso, cara. Se você não tiver um plano de trade, você vai perder mais do que você pode. E se você perder mais do que você pode, é muito provável que você entre nesse ciclo vicioso que entrou aqui, porque você perde tudo, você se desespera porque você perdeu tudo, você não podia perder tudo. E aí você faz o quê? All-in. Aposta tudo para tentar recuperar, só que na maioria das vezes você não consegue. E aí você aumenta o prejuízo, o que vai te levar a um desespero maior ainda, e você vai fazer cada vez mais aportes para tentar recuperar aquilo que você já perdeu. Isso não existe. Se você está nessa fase, cara, você tem que sair do mercado. Você tem que sair do mercado, recompor o teu patrimônio, recompor a tua cabeça para num futuro, daqui 5 anos, quem sabe, você poder voltar para o mercado. E eu, inclusive, conheço pessoas que já passaram por isso, tá? O cara perdeu tudo, se viu sem patrimônio, entrou no desespero, graças a Deus manteve a cabeça e falou, não, cara, eu preciso sair disso, preciso recuperar o meu patrimônio para poder voltar a operar, tá? E 10 anos depois, o cara voltou a operar já com uma cabeça, porque ele sabia, né? Ele já tinha passado pelo pior, ele sabia que ele não deveria mais fazer o que ele fez, ele já sabia os erros que ele não deveria cometer. Graças a Deus, eu, Uriel, nunca tive que passar por isso, né? Afinal, eu nem tinha muito patrimônio para começar a operar. O que eu tinha era um aporte mensal, eu podia perder 2 mil reais por mês, era o que eu tinha todo mês para poder operar. Se eu perdesse aquilo ali, eu só voltava a operar mês que vem. Então, eu digo que o meu problema foi a minha solução, porque eu criei do meu problema uma solução que foi um plano de trade com evolução exponencial, vindo com ganhos do mercado e não com patrimônio que eu trago de fora. Quem vem com patrimônio que traz de fora,
eu já falei isso lá no vídeo de plano de trade, normalmente vem com um peso muito maior psicológico, certo? Então, continuando aqui um pouco a história agora. Após ele ter perdido o dinheiro que ele conquistou e o dinheiro que ele começou a usar limites de crédito de banco, ou seja, fazer empréstimos em banco para poder continuar operando. E pedindo esses limites de crédito, ele chegou a vender carro. Ele falou para sua esposa, ele era casado apenas há 1 ano e meio, ele falou para sua esposa que estava com dívidas, vendeu o carro e acabou pegando o dinheiro do carro e levando tudo para o mercado. Repare que isso é um comportamento de alguém viciado, né? Assim como existem pessoas viciadas em drogas, no álcool ou em drogas químicas ou até mesmo naturais, maconha, etc. Existem pessoas viciadas em apostar, e não é só viciada em apostar no caça-níquel. Eu já tive funcionários que, cara, eu pagava eles no dia 30, no dia 1 eles estavam me pedindo vale, porque ele saiu da empresa e foi no bar e ficou apostando lá na maquininha até acabar o dinheiro. Existem pessoas que vão ser viciadas sim em apostar na bolsa. Afinal, isso aqui é um ambiente profissional, mas que você pode apostar a qualquer momento. Se eu olho para o gráfico e falar, cara, eu vou comprar, vou fazer a telecena, né, que muitas pessoas falam por aí, vou fazer uma telecena aqui, deixa eu comprar aqui e ver se sobe. Aí o cara vai lá, coloca um contrato, vou comprar, acredito. Afinal, o mercado é 50-50, ele só tem 2 lados, ou sobe ou desce. Se você comprar, você tem 50% de chances, ou ele vai subir ou ele vai descer. Se você vender, tem 50% de chances, ou subir ou cair. Então, a qualquer momento você tem esse jogo de 50-50. E aí, com a nossa análise técnica, análise do fluxo de ordens, análise de volume, price action, você tenta diminuir essa porcentagem do lado do mercado e aumentar a sua probabilidade de ganhos. Por isso que eu friso sempre no payoff, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Tem pessoas que vêm para o mercado e vão se tornar apostadores, tá? É o cara viciado em apostar. Normalmente pessoas assim são pessoas que sofrem de overtrading, que é ficar operando mais do que deve. O cara faz 20 operações no dia, 30 operações no dia. Por que o cara faz tanta operação assim? Porque ele precisa estar posicionado, porque ele precisa estar operando, tá? É um vício o mercado para ele. Infelizmente, o mercado pode ser um vício para você que está me assistindo. Então, saiba identificar isso. E se você é uma pessoa que tem tendência a ser viciada em aposta, se você é uma pessoa que tem tendência a ficar viciado no mercado, você não tem que estar no mercado. Saia do mercado, porque isso aqui pode ser bênção na tua vida, mas pode ser maldição. Pode ser bênção de que forma? Se você for uma pessoa que tem característica para ser um profissional, se você é uma pessoa que é determinada, que você quer estudar, que você vai levar isso a sério, como se fosse um negócio, você pode ficar no mercado. Agora, se você tem tendência a ser um apostador, se você tem tendência a ser o cara que está todo momento no all-in, que você quebra a conta e quer fazer TED e quebra e quer fazer outra, você não tem que estar no mercado. Eu não te quero no meu grupo, eu não te quero fazer no meu curso, porque você não serve para estar no mercado. Você não pode estar no mercado, seja swing trade, seja day trade. Vai fazer as suas aplicações no Tesouro, vai fazer as suas aplicações em renda fixa. Você não pode operar day trade. Essa é a verdade. Voltando à história de... A esposa recomendou que ele começasse a passar com psicóloga e ele respondeu o seguinte: meu problema é dinheiro. Se a psicóloga me der dinheiro, eu vou, tá? Então vê como o cara já não pensava em mais nada. Ele só pensava em recuperar o que ele tinha perdido. E infelizmente não é assim. Você não recupera o que você perdeu com mais dinheiro. Se fosse isso, ele conseguiria quando ele conseguiu fazer empréstimos, quando ele vendeu o carro dele. O problema não era dinheiro, o problema é sim psicológico, certo? E aí ele acabou entrando em depressão. Ele sempre manteve a imagem de ganhador, ele criou um Instagram, tá, para poder ficar mostrando os resultados dele, e ele mantinha mostrando os resultados positivos, né? Ele mostrava lá, ganhei 10 mil no dia, mas o que ele não mostrava é que era para cada 10 mil que ele ganhava, ele tinha perdido 20 no dia anterior. Então, ele tentava manter essa imagem aí ainda de um trader profissional, vamos assim dizer. No dia 19 de julho, uma sexta-feira,
a famosa sexta-feira da maldade, que a gente sempre fala aí também. Eu friso muito na ideia da sexta-feira. Eu opero bem pouco sexta-feira, porque sexta-feira, cara, se você tomar um prejuízo na sexta-feira, é diferente de você tomar na segunda, na terça, na quarta ou na quinta. Porque você não tem mercado sábado, você não tem mercado domingo. Você passa sábado e domingo, cara, refletindo só naquele prejuízo, naquela bomba que você tomou. Então, uma dica que eu dou aí para quem tá iniciando no mercado, para você que tá operando, cara, sexta-feira tome o máximo de cuidado possível, porque você passa o final de semana realmente depressivo se você toma um prejuízo. Então, eu mesmo, né, eu já sou profissional, já opero, já vivo disso. E, cara, se eu tomo um prejuízo sexta-feira, você fica, caramba, meu, aquela operação e tal, porque você tem sábado e domingo sem trabalho, né, sem operar. Então, você não tem chance de recuperar no sábado ou no domingo. Então, sexta-feira, mantenha-se aí mais neutro no mercado, opere menos. Eu entro mais na sala para trocar uma ideia, né? Ficar com a galera, afinal a gente cria uma amizade ali. Então, sexta-feira é um dia foda. Enfim, ele ficou no apartamento para receber o pedreiro e às 10h30 da manhã, muito cedo aí, só tinha passado 1h30 de mercado, a mulher dele recebeu uma ligação da polícia pedindo para ela comparecer por conta que o marido dela tinha sofrido um acidente. Ela pensou que ele tinha caído de moto, afinal ele andava de moto, e quando ela chegou lá no apartamento, ela ficou sabendo que ele tinha se jogado do 14º andar. Só naquele dia ele tinha perdido 37 mil reais, tá? Na conta da esposa, inclusive, que foi uma coisa que ele acabou fazendo. Vê como um cara tem um perfil total de alguém que é viciado no mercado. Ele chegou a abrir conta no nome da esposa sem ela saber, tá? E adquiriu até prejuízos no nome dela, ou seja, ela ficou com um nome sujo ainda por conta de prejuízos que ele veio a adquirir, tá? Então, só naquela manhã ele tinha perdido 37 mil reais. Enfim, ele se jogou do 14º andar e cometeu suicídio. Após ele ter morrido, ela soube que ele tinha 285 mil de prejuízos no banco apenas, tá? Então, como ele era um cara que tinha um salário aí de 10 mil reais por mês, ele tinha aí facilmente acesso a empréstimos e tudo mais. Então, ele tinha 285 mil em banco, 50 mil em uma corretora, 30 mil em outra corretora e 25 mil no nome dela, ou seja, dava aí uns 350 mil em prejuízos que ele tinha, tá? Negativos, sem contar o que ele começou investindo no mercado. Isso era já empréstimos que ele tinha feito. Então, pode-se dizer aí que os prejuízos chegavam aproximadamente a 500 mil, quase 500 mil reais aí que o Bruno tinha perdido. Bom, pessoal, aqui finaliza dizendo que 92% das pessoas perdem no day trade, e eu acredito sim nessa estatística. Eu conheço aí várias pessoas que começaram, desistiram e, enfim, Uriel, 92% perde? Sim, 92% perde. Então você é exceção? Graças a Deus eu sou exceção. E o meu papel é tentar tornar mais pessoas exceções. Eu não tô aqui para dizer que isso é fácil, eu não digo em momento nenhum que ser day trader é uma coisa fácil, mas a minha bandeira é que isso é possível e eu ensino para que eu ajude pessoas, enfim, a gerenciarem o capital dela, né, a fazerem isso da maneira correta, a tentar a ser um trader da maneira correta. O que eu falo sempre é que isso aqui é um empreendimento, e quando você começa nisso aqui, você tem que levar isso como se fosse um empreendimento. Ele pode dar certo ou pode não dar certo, você tem que ter um planejamento para começar. Então, reflita um pouco nisso, reflita em tudo que eu falei. Se você não tem um plano, se você não leva isso aqui como se fosse uma empresa, você tem que levar. Pense nisso a partir de hoje. Ser trader, você tem que pensar, estou abrindo um negócio, tá? Então, o que eu vou ter? Eu preciso ter um capital para abrir esse negócio. E se eu perder esse capital? Se eu perder esse capital, o negócio faliu, vamos assim dizer. Não deu certo agora. O que eu tenho que fazer? Quando o negócio não dá certo, você tem que se planejar para voltar, para tentar de novo, para abrir de novo. Não é todo mundo que abre a lanchonete
que vai conseguir lucro em 6 meses. Não é todo mundo que vai ter lucro em 1 ano. Não é todo mundo que abre a lanchonete que vai ter lucro em 5, tá? Tem gente que vai abrir, vai quebrar, vai tentar daqui 5 anos, vai quebrar de novo, tá? Então depende de uma série de variáveis você dá certo ou não. Não é todo mundo que dá certo. Tenha em mente, a maioria dá errado, mas é possível sim. Você deve lutar, ser determinado e tentar. Se não deu certo agora, tente de novo. Se você não quer mais tentar, vou tentar abrir um outro negócio, vou tentar abrir uma academia, vou tentar abrir uma lanchonete, uma cafeteria, uma confeitaria, vou abrir uma padaria, uma hamburgueria, enfim, cara, é um empreendimento. Ser trader é um empreendimento. Você não deve tentar. Separei 50 mil para tentar ser trader, eu tenho um prazo aí de 1 ano, né? Com esses 50 mil eu consigo viver e consigo fazer aportes, então beleza. Aí você perdeu no primeiro mês porque você foi um apostador, você não teve um gerenciamento, você não cumpriu com a sua meta, com o seu stop mensal, tá? Você perdeu tudo no primeiro mês. O que você fez? Você com certeza foi indisciplinado, você perdeu tudo, você quebrou o seu negócio no primeiro mês, sendo que era um plano aí de pelo menos 1 ano. Então você já descumpriu com o que você tinha planejado. Então o que você tem que fazer? Se replanejar, voltar para alguma outra função, juntar capital de novo e tentar de novo. A sua vida não acabou porque você perdeu o seu dinheiro. Não, cara, dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente tenta, a gente falha. Eu já tive empreendimentos que não deram certo. Enfim, você precisa ter isso em mente. Isso pode ou não dar certo, tá? Isso depende de você ter facilidade para ler fluxo, para ler gráfico, para ter gerenciamento no teu payoff, se você vai ter emocional para carregar o trade, para estopar a operação, enfim, depende de várias coisas. Isso não é para todos, tá? Mas a minha bandeira é que é sim possível, beleza? Esse é o recado que eu tinha para trazer para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, espero que você tenha gostado, espero que isso sirva como um alerta para você que está aí assistindo esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, porque essa mensagem precisa sim ser divulgada. Porque gente dizendo por aí que isso é fácil, que isso é para todo mundo, que você pode ficar rico da noite pro dia, tem um monte de gente por aí. Mas gente falando a realidade, falando o que precisa ser realmente dito, passando uma ideia real aqui, são poucos. Então eu espero que você esteja compartilhando. Então vejo vocês no próximo vídeo.